a ao junção formular desses hipóteses dois sobre processos processos fazem com que a gente tenha criativos esses a mão de números jovens horríveis, do sexo extermínio da masculino e juventude feminino negra, nas que faz com periferias. entre E o aí, as passado e o condições de futuro. vida da população Então, negra. pause aqui. Foi. Pode ir? Olha, o que nós chamamos de pedagogia foi um leque de vários cursos realizados em várias quebradas de São Paulo que partiam do prisma periférico e preto, compreendendo que é a leva de gente que faz os lugares das periferias de São Paulo. Quando eu falo em gente, eu estou pensando nas arquiteturas, nas comidas, nas formas de lidar com o dia e com a noite. Estou pensando como essas pessoas lidam com os mais velhos, com as mais novas. Então, nos cursos que nós bolamos, além de ter a nossa temática, falar de 1.300 coisas pretas desse mundo, do cinema, das folhas, de morar na beirada dos córregos e de tantas e tantas coisas, a gente procurou que várias faixas etárias estivessem. Então a gente tem cursos onde pessoas de 13, de 40 e de 72 anos ficaram estudando juntos durante 6 sábados seguidos, usando o corpo para pensar e pensando o corpo. Não se trata de fazer apologia da prática sem teoria e nem apologia do corpo sem pensamento. Então, a gente modela, a gente tece, a gente faz mapas orgânicos, cria textos, dança, atua, assiste, faz filmes ou máscaras, mas sempre procurando também fundamento textual, fundamento de teóricas pretas que estão vivas ainda ou não. Ou seja, é pensado para atravessar essa linha de que todo mundo tem que ter a mesma idade para estudar junto. A gente há 1000 anos que não aprende assim, ao contrário, e nessa a gente chuta para longe os mais novos e nem deixa entrar os mais velhos. E isso está atravessado em qualquer coletividade preta, a presença de pessoas de várias idades, em muitas coletividades pretas, não todas. E o princípio é justamente a possibilidade de não ser nem escola e de não ser mais um casual de capoeira. Não é um ensino para formar padeiro na padaria, é gingar entre esses pontos, esses pilares da educação, que às vezes nem é educação, é formação de carne moída, né? Então, a pedagogia é conceber o pensamento em movimento, entre a oralidade e a escrita, entre o passado e o futuro, que é o princípio da ancestralidade, o futuro, entre a mão que pensa e a cabeça que pensa a mão, entre a periferia e os saberes do centro, entre as instituições e o que tem de mais independente nas esquinas, nas ladeiras. Perceber que a gente, desde o princípio, está num nó, está numa encruzilhada nesse país, que é o meio e é a margem. A gente é tido como a principal fonte da cultura nacional e, ao mesmo tempo, essa cultura é chupinhada e a gente não está no meio da economia nacional, a não ser como carne de segunda, né? Então, esses dilemas da gente não ser nem a água que está descendo pelo ralo e nem o ralo, a gente é o próprio movimento que dá sentido para o objeto e para a matéria. Pedagogia seria isso, seria gingar entre pontos talvez nem tão fixos assim, percebendo e refletindo uma formação teórica nossa e que parte de cara para uma presença comunitária coletiva e que não extingue, não chuta para fora a pessoa, o indivíduo. É a possibilidade da gente ressoar pessoalmente dentro do que a comunidade apresenta, seja a comunidade que faz o grupo ali com a gente ou que a gente pensa como comunidade, que é o que vem de mais longe, são as pessoas que já pensam a nossa condição. Isso diferencia um pouquinho de qualquer outra proposta pedagógica
Waldorf, que geralmente tem pessoas de classe B e A, ou qualquer outra proposta que há muitas décadas já coloca o corpo como centro. Porque a questão não é só colocar o corpo como centro. A questão é pensar se isso vai apresentar uma proposta antirracista, que é o problema-chave do nosso cotidiano. É muito importante frisar que não é apenas chamar o corpo, ou chamar para a estética, chamar para um conhecimento sensível, que vai trazer as pessoas pretas, ou que vai colocar a questão negra no cerne de qualquer atividade pedagógica. Você pode estar dançando. Na USP, por exemplo, a gente tem 15, 20 grupos que tocam lá os seus instrumentos e aprendem o que a gente costuma chamar de linguagem musical do samba. Geralmente não tem nenhuma pessoa negra tocando, e a gente sabe por quê. Porque o acesso à arte e cultura nesse país também passa por camadas de privilégio. Ali, apesar de estar tocando algumas matrizes, células que a gente reconhece de origem africana, não há nada de luta social, não há nada de esforço para a integração e para pensar quais são os papéis das pessoas negras no Brasil. Você está simplesmente pegando algo que vem via cartão postal ou via vitrine e é passado como algo divertido, saboroso e agregador. Não é disso que a gente pensa, não é disso que a gente propõe quando apresenta a necessidade de pensar a cultura negra, inclusive para além de o corpo que dança ou que faz música. A gente pode pensar os panos, por exemplo, e as artes plásticas, ou que a gente pode escrever. Texto vem de tecelagem, né? Texto vem de tecer. Então, nos panos, no enredo, você tem possibilidades críticas de pensar papéis, posições, espaços e linguagens que muitas vezes são colocados no campo do lúdico, mas poucas vezes são entendidas como realmente produtoras de saber e conhecimento. No caso preto, por exemplo, a gente pode pensar como trabalhar pedagogicamente, pensando os mantos de Bispo do Rosário. Por que Bispo do Rosário estava internado no hospício de Engenho Novo? Isso reflete a maior parte da população que está nos manicômios, que é a população negra, por uma série de fatores econômicos, psicológicos. A gente pode pensar as bandeiras do Ilhéaê, que trouxe com tanta força o corpo dançante para as ladeiras do Curuzu, mas que exigia contar a história de povos e nações africanas que nunca foram e ainda não são contempladas dignamente nos livros. E é legal pensar que o Ilhéaê, um dos universos que a gente pode mergulhar e aprender, ele nunca deixou de produzir os seus livrinhos, seus cadernos de educação. Ou seja, não era ir para o campo da oralidade dispensando a letra. Esse problema não é nosso. Outra coisa que é interessante, por exemplo, é como pensar as colchas de retalhos, que são uma tradição da população negra nos Estados Unidos, e como as artistas plásticas contemporâneas lá estão fazendo dessas colchas de retalhos um campo para falar da posição das mulheres negras lá, que lá tem algo parecido com a tia Anastácia daqui. E como que elas estão dando outros sentidos para essas pessoas nas práticas artísticas. Aí a gente podia falar de várias formas, né? Para pensar só panos, assim como a gente pode pensar argila, pode pensar o corpo que dança, o corpo que anda, pode pensar o texto, a palavra escrita. Qualquer linguagem ou qualquer objeto que é um símbolo pra gente, ele pode ser realmente concebido, apreendido como um campo de batalha, como um campo de ninho. É o ninho e o revide no mesmo objeto, na mesma prática. Então não é simplesmente trabalhar a arte ou trabalhar a sensibilidade que garante que algo está trazendo a imensa matriz cultural fundamental desse país, que é a matriz negra, ou que está trabalhando seriamente para trazer as pessoas pretas para um lugar onde elas realmente sejam reconhecidas, não para se identificar e pronto, mas para ir além. E esse além às vezes está lá atrás. Essa tensão ou esse conflito estabelecido entre o programa vocacional
e os territórios ou os espaços, as geografias onde o programa efetivamente acontece, ele já estava posto quando ele foi formulado por Celso Frateschi durante o início do governo Marta. O Frateschi era o principal assessor do secretário municipal, que era o Marco Aurélio Garcia, e tendo vindo dessa linguagem, ele ambicionou implementar um programa largo, profundo, de formação para a juventude paulistana, com base na linguagem do teatro. Eu fui um crítico naquela ocasião, achava que era uma visão salvacionista, de privilégio de uma única linguagem, de manutenção de uma visão artística, de uma linguagem isolada, bem nos moldes do conceito de arte europeia. Achava que essa perspectiva era uma perspectiva colonizadora, redutora e que, de alguma forma, ela deixava outras práticas culturais e artísticas à margem da política municipal de cultura. Contudo, com o passar dos anos, vendo o efeito desse programa na cidade, eu achei que eu estava errado e que o Frateschi talvez estivesse certo. Eu mantenho a minha crítica a essa visão seccionada de desenvolvimento da juventude na aquisição das linguagens. É uma visão seccionada, bem típica do padrão ocidental de conceito de arte, mas acho que o programa oportunizou efetivamente acesso a muitos jovens das periferias de São Paulo, e numa época muito difícil em que a violência graçava e graça na cidade de uma forma muito radical e com um impacto terrível sobre os jovens periféricos, sobretudo os negros e negras, mas incide de forma mais radical sobre aqueles de sexo masculino. Então, não é que o programa salva, linguagem nenhuma salva, o teatro não salva, a política por si só não salva, a arte não salva. A visão salvacionista de arte ou de política, ela na verdade reduz a nossa percepção da realidade. De qualquer forma, é importante também que algo que a gente já entendeu desde aquela época, é importante que esses programas, ao fazer os seus processos de contratação, levem em consideração o que há estabelecido nesses territórios como formas culturais autônomas, formas culturais alternativas, e que nem sempre o poder público e as políticas de cultura levam em consideração. Então, eu não sei se aqui apagou. Tá rolando aí. Ok, então seria importante aplicar a noção de uma política de cotas, por exemplo, para garantir que no processo seletivo pessoas oriundas dessas classes subalternas e das periferias também possam figurar como educadores e educadoras. É importante que, ao constituir os programas de ação e as práticas e as aulas e o currículo, leve-se em consideração a Lei 10.639, por exemplo. É importante que ao formular hipóteses sobre processos criativos de jovens do sexo masculino e feminino nas periferias, se considere a questão da negritude. Então, de forma geral, o que a gente pode dizer é o seguinte: é possível melhorar esse programa,
é possível dar-lhe um novo perfil, é possível adequá-lo às demandas sociopolíticas da sociedade paulistana contemporânea. Isso, ao ser feito, não viola nenhum princípio democrático, ao contrário, faz valer uma visão de participação social aplicado às questões da arte, das linguagens e da expressão. Ok. Em uma segunda-feira do mês de março de 2015, eu estava a caminho do meu trabalho. É um centro social que fica no extremo leste da cidade de São Paulo, em União de Vila Nova. E nesse percurso eu encontro com os corpos de 3 garotos negros que tinham sido assassinados na madrugada de domingo para segunda-feira. Eu fiquei impactada com aquela cena e desde então eu me proponho a pesquisar e a entender por que em algumas regiões da cidade, como lá em União de Vila Nova, é mais provável que eu encontre com jovens assassinados. Em outros territórios, como em Higienópolis, onde eu trabalhei durante 5 anos, isso nunca ocorreu. A minha hipótese é que existe uma articulação entre homicídio, raça e vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. Então, os lugares mais periféricos é onde se concentra as pessoas negras, pobres e os homicídios. Só que essa articulação não é natural, não é fatídica, ela tem uma origem. E a origem está nas políticas de exclusão da população negra que foram feitas no pré- e no pós-abolição e no processo de segregação urbana e racial na cidade de São Paulo. A junção desses 2 processos fazem com que a gente tenha esses números horríveis de extermínio da juventude negra e faz com que as condições de vida da população negra sejam tão vulneráveis nesses territórios. E quais políticas foram essas? A Lei de Terras, que fez com que a população negra não tivesse acesso à terra no pós-abolição, e a política imigrantista, as políticas de branqueamento. Juntando com todas as outras estratégias de fazer com que os negros e negras não tivessem acesso à educação, à saúde e à moradia. O outro processo que eu falei é a segregação urbana e racial na cidade de São Paulo. Por incrível que pareça, antes os negros e negras não viviam nas periferias. Eles moravam no centro da cidade, na região da Sé, do Bexiga e da Barra Funda. Por que será então que hoje essa população está concentrada nas periferias? Foi porque naquela época ali no pós-abolição, muito parecido com o que a gente viu hoje, teve um processo de embelezamento da cidade, de melhoramento. E daí os negros e negras tiveram as suas casas destruídas, os mercados, seus lugares de cultos religiosos e proibidos, impedidos e expulsos do centro da cidade, começou um deslocamento para as regiões mais periféricas, marcados por condições de vida muito difíceis por conta dessas políticas de exclusão que eu falei agora para vocês. Então, se hoje a gente tem essa concentração de morte, de pobreza e racial nesses lugares periféricos, foram escolhas políticas. Foram feitas através de políticas de Estado que quiseram que essas pessoas estivessem nesses lugares. O processo de periferização da cidade de São Paulo foi intencional. E se intencional foram as políticas de exclusão, nós precisamos construir políticas para reverter esse processo, que tem relação com acesso à moradia digna,
a cultura, a saúde e a lazer.